Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, nesse dia bem gelatinho, né? Que agora aqui dentro está bem gostoso, quentinho. Boa noite também aos nossos amigos da internet, né, que nos assistem. Nós vamos dar, então, início aos nossos trabalhos hoje e a gente vai falar um pouquinho das atividades da casa, né, que todos aqui presentes já conhecem. Tem alguém que é a primeira vez? Não. Então, para quem tiver dúvida, tem lá fixado também lá no muralzinho lá. E a gente começa agradecendo as doações que a gente tem recebido, né? Que é sempre muito bem-vindo. Nós temos as famílias, 70 famílias cadastradas, que recebem a cesta, né? Uma vez no mês. E esse mês a campanha é do macarrão, biscoito e açúcar. Então, quem puder trazer um pacotinho de biscoito, um açúcar, enfim, aquilo que tiver, né? Não precisa ser bastante, mas é muito bem-vindo, que ajuda a compor a cesta dessas famílias. Nós temos também a distribuição de lanche, né? Que é feito todo sábado, nas imediações aqui de Santana, ali do Carandiru. E é servido lanche e uma bebida quente, né? Um chocolate, um leite ou um chá. Então, se alguém tiver interesse também de conhecer os trabalhos, a equipe está aqui todo sábado, a partir das 17 horas. E aí depois fazem o lanche e vão lá levar. Nós temos também um trabalho que é feito para gestantes. Agora está em férias o curso, retornando só em agosto, tá? Então, é no 1º e 3º domingo de cada mês. Então, entrou no período de férias, mas a partir daí a gente recomeça de novo esse trabalho. Também ainda tem lugares para a viagem de Araxá. Quem tiver interesse em conhecer, uma viagem muito linda, é muito gostosa de fazer. Lugares, né, religiosos lá, visita ao colégio, Allan Kardec, ao Centro Espírita, então é uma viagem muito interessante. Dá para parcelar também a viagem, tá bom? E nós temos também a venda do livro. Esse é o livro, tá? Que a casa editou e que está vendendo. Quem tiver interesse, é muito bonito, muito mesmo, a história do livro. E foi editado pela nossa casa, que também ajuda a manter as atividades da casa. Quem tiver interesse, é só falar com qualquer um de nós, tá bom? Acho que é só, né, os recadinhos. Olá. Então, vamos agradecendo ao Pai essa oportunidade de estarmos aqui hoje, juntos, para mais uma noite de aprendizado, de refazimento, e que possamos estar com a nossa mente aberta para ouvir a palestra e poder absorver um pouco do que for dito hoje. Agradecemos, Pai, por estarmos aqui, de ter conseguido vencer as dificuldades, as barreiras todas, para que possamos, juntos novamente, aproveitar um pouquinho dessa palestra. Agradecendo também aos amigos da espiritualidade que nos acompanham, que nos recebem com tanto carinho. Que assim seja. Hoje a Leda vai falar para nós. Qual que é o tema, Leda? Isso mesmo. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. É muito gostoso estar aqui falando de mais uma página do Evangelho de Jesus. Hoje quem traz a página é uma poeta da espiritualidade, que é a Joana, nossa querida Joana de Ângeles, né? Ela é uma psicóloga, ela vai fundo na nossa alma, no nosso pensamento e nos faz refletir muito a respeito dos temas propostos. E o tema da noite, como nós dissemos, adversidades e insucessos. A Joana começa assim: todos nos encontramos sujeitos ao que se convencionou chamar de adversidade. O que é uma adversidade? A diversidade é algo que nos ocorre de alguma forma contrária
ao nosso querer. Nós queremos uma coisa e acontece de uma forma diferente, é adverso àquilo que nós queremos. Nos causa uma contrariedade, quantas vezes um aborrecimento. Agora, essas nossas adversidades, elas têm níveis, né? São grandes ou pequenos, depende de como o enfoque que nós damos. As pequenas adversidades. Hoje, por exemplo, está frio. Eu poderia estar aborrecida, contrariada, é um contratempo, algo adverso. Puxa vida, eu vou ter que colocar um casaco, eu vou precisar enfrentar garoa para ir para a casa espírita, ouvir o Evangelho de Jesus, receber um passe. Poderia ser uma adversidade. Dependendo do enfoque que nós damos, ela pode ser grande ou menor. Cada um de nós venceu essa diversidade do frio e da garoa hoje, aqui estamos. Pode ser uma contrariedade. Hoje o meu almoço, a minha refeição não foi bem que eu queria. Hoje foi feita uma coisa, puxa vida, foi feito peixe, eu não gosto de peixe, eu preferia carne, eu preferia legumes e foi feito peixe. Eu faço disso quantas vezes uma catástrofe, eu aumento. Então eu dou um enfoque, eu vejo com uma lente de aumento e dou um enfoque maior do que é. Então, esses níveis vão variando. E a Joana, quando eu digo Joana, é o espírito Joana de Ângeles, ela nos adverte. Essas tragédias, elas podem ser uma ocorrência marcante na nossa vida, que pode produzir uma dor muito grande. Então, a Joana nos propõe, quando nós não nos preparamos com as pequenas adversidades da vida, ou seja, os pequenos contratempos, a hora que chega um grande, nós não temos estrutura para suportar. Como ela diz, a perda de uma pessoa querida é uma grande adversidade, é muito diferente do que um tempo que me contrariou. É muito diferente do trânsito que eu enfrentei, do ônibus que eu precisei ficar 40 minutos no ponto esperando e que ele não passou. Eu fiquei muito aborrecida. Então, uma perda de uma pessoa. Ela diz também, quantas vezes prejuízos financeiros. O próprio prejuízo financeiro, ele tem vários níveis. Pode ser desde um troco lesado, que nos lesou num troco, coisa pequena, eu posso chegar a perder uma propriedade. Quantas vezes essa propriedade, até que me é a única, aquela que eu moro, e posso vir a perder. É um prejuízo financeiro grande, que envolve o emocional muito estruturado para que eu possa suportar. Então, Joana vai colocando vários fatores da nossa vida. Esse tempo frio, por exemplo, que nós enfrentamos, nós podemos pegar um resfriado, uma sinusite, que às vezes é um contratempo no nosso dia a dia, é um aborrecimento, mas pode ser uma enfermidade muito mais severa. Ela pode ser catalogada como uma enfermidade reversível. E aí? Se eu não conseguir debelar uma gripe, entender uma gripe e superar um simples resfriado ou uma sinusite, e se eu tiver a necessidade de passar pela prova de uma doença mais severa? Será que eu vou ter estrutura? Então, tudo é um processo de amadurecimento. Então, a doutrina espírita, ela vai procurar nos mostrar o que é a diversidade para nós e o que é a diversidade para a doutrina espírita. Para nós, eu faço um plano e eu quero tudo segundo aquele plano que eu fiz. Eu gostaria de um tempo bom, eu gostaria de uma refeição ótima, eu gostaria de chegar no ponto, o ônibus está passando, tudo. Eu gostaria de não ter enfermidade nenhuma, não ter problema financeiro. Não é esse o nosso projeto? É o que nós pretendemos? Será que é sempre isso que acontece? Então, a Joana vai dizendo que tem vários níveis e nós temos que nos estruturar nos pequenos níveis para que, quando vier os grandes, nós possamos ter essa maturidade espiritual para suportar. E tem um conto que diz o seguinte: existia um hospedeiro de nome Procusto. Esse hospedeiro, ele tinha uma cama. Então, na sua hospedaria, ele recebia os hóspedes. E a medida desse hospedeiro, de Procusto, era a sua cama. Então, ele recebia esses hóspedes. Se o hóspede fosse um pouquinho menor que a sua cama, não estava de acordo com o seu procedimento. Então, o que ele fazia? Ele fazia esticava um estiramento, uma pressão, para que ele crescesse e ficasse do tamanho da cama. Tudo bem. E se o hóspede fosse maior?
ele cerrava os pés para que ele coubesse na cama. Então, esse é um termo muito usado e muito interessante quando nós dizemos a cama de Procusto. Nós não podemos ser procustos diante da lei de Deus, porque a nossa medida, muitas vezes, não é a medida do Pai. Nós queremos segundo a nossa medida. Então, para nós, teria que ser assim, teria que caber na minha cama. Eu gostaria que fosse assim, dessa forma, dessa maneira. Agora, para o meu desenvolvimento espiritual, para o meu amadurecimento, não é dessa maneira que precisa ser. Eu preciso passar por determinados testes, por determinadas provas, para que eu possa crescer e aprender. E essas provas, além do meu crescimento, existe o comprometimento de vidas passadas. Aquilo que eu me comprometi lá atrás, eu me arrependi, sim. Eu tanto me arrependi que eu já estou nesse processo de melhora que eu estou aqui hoje. Eu fiz esse projeto reencarnatório, estou aqui para ressarcir. Mas e a hora que chega a nossa prova? A prova de mostrar que nós realmente queremos superar esses nossos problemas. Então, não podemos colocar na mesma medida. E Deus coloca essa medida para nós, a sua medida, que é uma medida misericordiosa e flexível. Não é aquela medida severa. Por quê? Para cada um é individual o nosso plano. Cada um de nós, quando estamos na espiritualidade, junto com os mentores, com os ministros da reencarnação, nós sentamos juntos para planejar nossa vida, essa nossa estada aqui. E eles nos conhecem, esses ministros de Deus, nos conhecem as fibras mais íntimas da nossa alma. E eles sabem exatamente daquilo que nós somos capazes, que nós temos condição de cumprir ou não. Tanto é que quando fazemos, porque os nossos olhos do lado espiritual, eles são diferentes, eles diferem. Porque lá na espiritualidade, nós compreendemos o prosseguimento da vida. A vida não vai encerrar no túmulo, e nem ela iniciou no berço. Então, nós temos aquele livro semi-aberto, eu digo semi-aberto porque às vezes nós não temos a condição emocional ainda de adentrar num passado muito remoto. Então, nós temos essa condição de ver mais ou menos o que aconteceu no passado e para fazer essa proposta para o futuro. Então, aqueles que nós lesamos, aquele mal que nós fizemos, junto com os ministros de encarnação, nós planejamos uma nova vida. Agora, se nós estamos planejando algo de novo, queremos mudar, queremos progredir, queremos melhorar, qual será o nosso planejamento? De melhora, compromisso para o bem, compromisso de superação. E isso que nós fizemos. E nesse compromisso estão esses nossos desafios do dia a dia que nós temos que enfrentar aqui. Não cai tudo no nosso colo. Nós temos que trabalhar, nós temos que ir à busca das coisas para que nós possamos amadurecer. Nós lembramos desse fato quando nós falamos que a medida de Deus ela é diferente e é individual. Aqueles que têm condição passam por esse processo, outros dividem, né? Fazem na espiritualidade o trato, como faz as Casas Bahia, não faz o carnê? Paga em 10 vezes. Então, se não consegue cumprir numa encarnação, a gente tem outras pela frente. Mas a gente quer cumprir logo, porque nós nos arrependemos daquilo que não está bem feito, queremos melhorar, queremos superar isso. Então, esse é o momento. Então, é o momento de nós agirmos, de mostrar a nossa força, a nossa energia espiritual. Não ficar esperando. Senão parece aquele caso daquele menino que estava vendo, todos sabem que a borboleta, antes de voar, ela é uma lagarta que se arrasta pelo chão. E o menino estava observando aquela lagarta. E ali dentro do casulo, e via que ela estava se debatendo. E ele ficou muito penalizado de perceber ela se debatendo. E ele, muito gentilmente, pegou a tesoura e cortou o casulo. E, ao se abrir o casulo, não saiu uma borboleta. Continuou uma lagarta. E essa lagarta continuou se arrastando pelo resto dos seus dias. Essa lagartinha somos nós.
essa batida de asas são esses nossos desafios na nossa vida que nós temos, que nós precisamos nos fortalecer essas nossas asas para nos tornarmos borboletas celestiais e alçarmos voo. Porque se o Pai do céu cortasse o nosso casulo, ou seja, em outras palavras, trocando em miúdo, nos desse tudo o que nós queremos, saúde, bem-estar, condição financeira, como seria a nossa vida? Fica uma reflexão para cada um de nós. O Chico Xavier dizia o seguinte: se não fossem os meus problemas, eu não sairia do lugar. Chico Xavier lhe diz isso. E nós, se não fossem os nossos desafios, problemas, não importa o termo que nós usamos, né? O que seria de nós? Então, a Joana de Ângeles fala que, para nós, o sentido existencial, encarnados, bem entendido, não no plano espiritual, que a nossa visão ela é diferente. E cada um de nós está com esses desafios que foram propostos por nós mesmos na espiritualidade. Mas a Joana fala que o sentido nosso existencial é a busca da felicidade. Nós aqui encarnados, quando aqui estamos, queremos a felicidade. E o que é a felicidade? Quando nós encaramos a felicidade de uma forma material, sem o amadurecimento espiritual, para cada um é uma coisa. Para cada um ele está materialmente muito bem, financeiramente sem problema, isso é felicidade. Para outros, a saúde perfeita. Se não tiver doença, não tiver problema, é a felicidade. Outros ainda acham que na relação afetiva, na projeção social. Agora, a gente sempre brinca um pouquinho nas palestras, que a gente não pode ser tão sério, né, para dar uma risada. Que a gente fala, nos nossos dias atuais, felicidade mesmo está no Facebook, não é isso? Tá ou não está no Facebook? Todo mundo feliz, rindo, não é? Maquiado, acorda de manhã perfeito, lindo, ninguém passa por problema, tá todo mundo sempre bem, passeando, né? Mas brincadeira à parte, então essa nossa busca, então, todos aqui já ouviram falar do Onassis, aquele armador grego, Aristóteles Onassis. Ele era uma pessoa riquíssima, ele tinha tudo. Ele tinha ilhas na Grécia, ele tinha frotas de navio. Ele casou com a mulher mais poderosa do planeta, que era a viúva Kennedy. Ele teve tudo. Um dia, ele deixou tudo. Tudo isso que ele tinha aqui ficou. Ficou para quem? Ficou para sua filha, que herdou, né? Que foi a Cristina Onassis, que herdou tudo. O que aconteceu com a Cristina? Todos sabem da história? A Cristina chegou a se suicidar. Ela, moça, não chegou nem a melhor idade, como dizem, que é a maior mentira, né? Não chegou nem à melhor idade, chegou a se suicidar, a Cristina Onassis. E a filha da Cristina, a neta do armador grego, do Onassis, a Tina, olha a matéria que saiu na Veja, na revista Veja do ano 2000, que é a Tina, que é a neta do Onassis. A Tina está preocupada com o que vai ser de sua vida depois de receber $1,5 bilhão a que tem direito. A preocupação dela. Ela acha que o dinheiro não trouxe felicidade para sua família e está disposta a se livrar de parte da fortuna em troca de uma vida normal. Dá para refletir ou não dá? Não podemos citar todos os casos, como esse da Tina. E pasmem, a Tina ainda veio para o Brasil buscar o nosso fluido, os nossos ares espirituais, que ela casou com o Doda, né? Doda, e um cavaleiro, e mora no Brasil. Então, a gente vê a relatividade da felicidade. Então, isso é um tema. A Joana, na atualidade, ela fala da felicidade, mas a felicidade já era tema desde os filósofos antigos, os filósofos gregos. Sócrates, Platão, 500 anos antes de Jesus, eles se questionavam, filosofavam sobre o que era a felicidade. Eles chegavam à conclusão que era assim, o cumprimento do dever. Quando a alma cumpre seu dever, ela é feliz. Já não fincando a felicidade, desde antes de Cristo, no material. Quando cumpre o seu dever, quando tem a harmonia interior, Sócrates, Platão dizia. Aí Jesus, ele mostra a felicidade
vai nessa mesma linha. Ele não mostra nas coisas. Tanto é que um exemplo magnífico do Evangelho de Jesus é quando os seus discípulos, encantados, extasiados diante do templo de Jerusalém, eles dizem: Mestre, que templo, que pedras, era a maior construção, magnífica, mais bonita à época de Jesus. E Jesus disse: em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra. Da majestosa, magnífica construção da espiritualidade. E realmente, hoje o que sobrou do Templo de Jerusalém é somente aquela faixa do Muro das Lamentações. Então, a felicidade, os filósofos, Jesus, Kardec pergunta para os espíritos também. E Jesus fala da verdade. Eles falavam do cumprimento do dever, da tranquilidade, da harmonia interior. Jesus fala da verdade. Conhece a verdade e a verdade te libertará. Porque quando nós conhecemos a verdade, o verdadeiro sentido da vida, muda a nossa postura e a nossa visão diante do mundo. Mas não para por aí. Esse entendimento vai além. E Allan Kardec, como um pesquisador, Allan Kardec, ele não era religioso, ele pesquisava e espíritos vários traziam a mensagem e ele queria saber da felicidade terrena. Ele falava assim, Kardec pergunta para os espíritos, na questão 922, a felicidade terrena é relativa à posição de cada um, porque o que é suficiente para um faz a infelicidade de outro. Mas qual é a medida para a felicidade de todos? Allan Kardec pergunta, existe uma medida? E os espíritos respondem que a medida para a vida material é a posse do necessário. E para a vida moral, a pureza de confiança e fé no futuro. Traduzindo o que Jesus dizia. Material, posse do necessário. Jesus já dizia do templo que ele disse que ia ruir, ele dizia que a gente que não se necessitava de um local para se comunicar com o Pai, que a natureza era um templo. Tanto é que ele não pregava nos templos, ele pregava nos campos para as pessoas, né? Para aqueles que o seguiam. Então, não era o material que Jesus já mostrava. E os espíritos ainda falam para Kardec que não é necessário, é a posse do material, é necessário. A gente percebe que as revelações vão vindo aos poucos. É necessário, sim, o material para nós. Quem é que vive sem um abrigo, sem um agasalho nesse frio, sem um alimento que nos sustenta o corpo? Nós temos a necessidade do material para a nossa sobrevivência, para a nossa vida. Estamos encarnados, por enquanto necessitamos. E para a moral, pureza de consciência, não foi isso que, antes de Jesus, os filósofos gregos já diziam? Sócrates e Platão? Pureza de consciência, ou seja, consciência pura, tranquila. E fé no futuro. Se eu não tiver fé, o que eu estou fazendo aqui? O conhecimento que nos liberta, como diz Jesus. Então, tudo isso é necessário para quê? Para que eu entenda a vida de uma outra maneira, para que essas adversidades, para que eu não me aborreça com as pequenas coisas. Porque se eu compreendo, se eu conheço a verdade, eu vou dar uma outra interpretação por aqueles processos que eu passo, como a doutrina espírita me mostra. Então, a Joana diz o seguinte: se fosse encarada a vida sob o ponto de vista espiritual, como a doutrina nos mostra, nos apresenta, o homem compreenderia a razão de tais insucessos e não se entregaria a desastres mais graves. Olha o alerta. Por quê? Porque quando nós não compreendemos o verdadeiro sentido da vida, nós fazemos a pergunta para Deus, quando não ficamos de mal de Deus, né, e dos espíritos, por que eu? Por que isso acontece comigo? Por que sempre é melhor no vizinho? Porque o outro sempre tem mais. E isso nos leva, quantas vezes, à loucura. A loucura. Tem pessoas que enlouquecem de tristeza, enlouquecem de falta de aceitação das situações que a vida se apresenta. Outros chegam a situações muito mais graves, que chegam até o suicídio. Ou fogem através das drogas, através de outros vícios, fogem
de uma situação. Mas quem já não ouviu dizer, mas eu bebo para esquecer? Bebe, esquece bastante, porque depois, na volta, a hora que vier com o fígado comprometido, vai lembrar. Aí vai lembrar muito, aí não vai ter jeito de esquecer, porque vai estar constantemente convivendo com essa lesão causada por nós próprios, né? Então a Joana diz o seguinte: a existência física nossa, ela não transcorre como uma nau sem rumo. Jesus está no comando. Os ministros de Deus, aqueles que trabalham em nome de Deus e de Jesus e que nos auxiliam e que nos orientam no nosso dia a dia, passo a passo que nós damos na nossa jornada, estão conosco, estão nos orientando, estão quantas vezes nos ajudando a retomar o nosso caminho, a reorganizar a nossa caminhada, a nossa jornada. E os atos anteriores e a conduta atual, veja bem, os atos anteriores e a conduta atual são o mapa e a rota para chegar ao nosso destino. Os atos anteriores. Eu sou hoje produto de tudo aquilo que eu fui ontem. Agora, eu sou produto daquilo que eu fui ontem, mas olha o que Joana de Ângeles diz. E o procedimento atual, aquilo que eu fiz, conta muito, eu preciso aprender, eu preciso superar. Mas dependendo da minha conduta, a superação ela se torna muito mais suave e diferente. Porque a vida ela não é rígida, a vida é dinâmica, ela vai mudando de acordo com o nosso procedimento, ela toma rumos diferentes. Muitas vezes, fatos graves que eu deveria passar para o meu aprendizado e amadurecimento espiritual são suavizados ou outras vezes desviados até. Tem um caso muito próprio de um trabalhador espírita que ele era um receitista no centro espírita e auxiliava os outros, naqueles centros de cura, né? Auxiliava os outros. E ele trabalhava numa fábrica. E um belo dia, num acidente da fábrica, ele perdeu o dedinho. Ele perdeu uma parte de dedo. Nada a ver com o nosso presidente. Não é desse que eu estou falando, é de um outro. É de um trabalhador espírita, bem diferente. Perdeu o dedo. E ficou revoltado. Desse dia em diante, ele deixou de comparecer à casa espírita. Porque, como assim? Eu, um trabalhador, eu me dedico, eu vou ao centro, eu ajudo os outros, eu auxilio. E acontece isso comigo? Como assim? Alguma coisa não está certa. Deixou de ir. Até que ele recebeu uma chamada do mentor da casa que fosse lá que gostaria de dar uma palavra para ele. E ele foi. E o mentor disse: realmente, meu filho, você perdeu a parte do dedo pelo seu merecimento atual. Porque na sua linha kármica constava por atos pretéritos que você perdesse a mão toda. Então você perdeu o dedinho pelo seu procedimento. E assim somos nós. Dependendo da maneira como nós agimos e atuamos, a vida vai suavizando os nossos fardos. Eles vão ficando leves. Agora, se por outro lado, nas minhas fugas, nas minhas rebeldias diante de Deus, diante dos amigos espirituais, eu vou querendo, se eu representar a minha carga, por exemplo, com aquela cruz, que eu acho que é uma cruz que está nas minhas costas, e eu vou querer cortar um pedaço do madeiro para ficar mais suave, a hora que chegar aquele precipício que eu tenho que atravessar, eu vou ficar do lado de cá, não passo para o outro. Então, cada um com a sua medida. É especial. Somos únicos, filhos, cada um de nós, filhos únicos de Deus. E cuidados como filhos únicos, com carinho especial. Então, o que nós encaramos por sofrimento? A doutrina espírita diz: é alerta, precisa ser um desvio de rota, né? E sempre a causa de tudo isso, uma terminologia médica, a gente fala a etiologia da doença. A doença, quando ela se instala, ela tem uma causa, que a medicina chama de etiologia. É alguma coisa que eu fiz. Eu estou resfriada, ou eu tomei um sorvete numa hora errada, eu saí no sereno, algo me aconteceu. Então, a etiologia dos meus problemas, desses alertas que eu recebo na vida, muitas vezes, ela está nos desvios das leis divinas. Quando eu me desvio da lei do amor,
algo me acontece. Quando eu estou pensando diferente, tentando tomar rumo novo, o que acontece? Existe esse freio que o Pai nos coloca, ou seja, esse direcionamento para que nós possamos voltar ao nosso caminho proposto. Então, o homem sempre é o artífice da sua felicidade ou da sua infelicidade, como diz o Evangelho de Jesus. É o homem que faz o seu caminho. O homem é o protagonista da sua vida. Não existe alguém manipulando. Não somos marionetes que algum espírito está nos manipulando, não. Nós é que temos o livre-arbítrio, que caminhamos com os nossos próprios pés. Caminhamos com os pés, mas antes de caminhar com os nossos pés, a nossa mente, antes dos passos vem o pensamento. Que a mente, o pensamento é a diretriz, é aquilo que nos conduz, é aquilo que faz com que esses passos sigam nesta ou noutra direção. Então, essa mente tem que estar aberta para Deus, para as suas leis divinas. E falando então encerrando, que senão vou passar muito do tempo, falando das adversidades, né? A nossa educação de conduta, a doutrina nos mostra claramente como nos educar diante, né, desses fatos que a vida nos coloca, né? Então, nós temos que duas saídas. Nos revoltamos, na revolta nos acomodamos na mesma situação, ou nós vamos agir. A doutrina espírita ela não é passiva. Ela diz que a nossa ação é o que conta. Não importa como que nós estejamos. Pode ser com o coração sangrando, mas quando eu entendo as leis de Deus, os fatos vão se suavizando. Então, não é que eu seja conivente com a dor. A gente fala, mas a doutrina espírita ela é conivente. Não é conivente com a dor. Ela nos exorta a superar a dor. A ter nessa dor um procedimento ativo. Não que essa atividade seja uma revolta, mas que essa atividade seja uma atitude no bem, uma mudança de atitude, que a gente possa mudar através dos nossos pensamentos. Em primeiro lugar, como Jesus nos ensinou, compreende a verdade que ela te libertará. Quando nós começamos a perceber, entender, aceitar não é aquela aceitação passiva de jeito nenhum. Aceitar, não, eu vou aceitar no sentido de reverter. Se essa situação veio para mim, porque eu tenho força para reverter de uma outra forma. E nós trouxemos, viu, seu Américo, como eu disse, um texto de André Luiz, né, que achei muito propício para esse tema, né, de adversidade e sucesso, é do livro Nascer e Renascer. Desculpa, não é André Luiz, é Emmanuel o texto. É de Emmanuel, do livro Nascer e Renascer, do Chico Xavier, do Emmanuel. Olha o texto que ele fala sobre esses insucessos, adversidades. Emmanuel que está dizendo: antes do regresso à experiência no plano físico, nossa alma, em prece, roga ao Senhor a concessão da luta para o trabalho de nosso próprio reajustamento. Solicitamos a reaproximação de antigos desafetos. Imploramos o retorno ao círculo de obstáculos que nos presenciou a derrota em romagens mal vividas. Suplicamos a presença de verdugos com quem cultivamos o ódio no passado, para tentar a cultura santificante do amor. Rogamos, Emmanuel está dizendo, nós não pedimos, rogamos. E com a intercessão de variados amigos, que são esses nossos guias, mentores, ministros de Deus, obtemos a bênção da volta. Em tais circunstâncias, o esquema de ação surge traçado por nós participando desse projeto. Somos herdeiros do nosso passado e, nessa condição, arquitetamos os nossos próprios destinos. Geramos causas de dor ou alegria, de saúde ou enfermidade em variados momentos da nossa vida. O mapa de regeneração volta conosco ao mundo, consoante as responsabilidades por nós mesmos assumidas. Contudo,
O modo pelo qual, olha, isso é muito importante. Contudo, o modo pelo qual nos desvencilhamos dos efeitos de nossas próprias obras facilita ou dificulta a nossa marcha redentora na preparação do futuro. Nós mesmos. A vida nos oferecerá amanhã paz ou luta, felicidade ou provação, luz ou treva, bem ou mal. Emmanuel. Lindo, né? Lindo, é para a gente pensar, para a gente refletir sobre os nossos, né? Os nossos caminhos, os nossos desafios, aquilo que nós achamos que é um insucesso, é a presença de Deus na nossa vida. A gente sempre lembra das pegadas na areia. Acho que todos já ouviram essa mensagem. Tem alguém que não conhece essa mensagem, Pegadas na Areia? Alguém não conhece? Todos conhecem? Então, tem uma que não conhece, né? Aquele menino que caminhava, né? Num fato muito, muito doloroso na sua vida, né? Pela areia, tá achando difícil a sua caminhada, ele percebia sempre 4 pegadas, as suas e as de Jesus do seu lado, né? Outras pegadas. E num momento muito mais difícil, né? Que ele precisou superar, ele só viu 2 pegadas. E aí ele falou, puxa vida, mestre, nesse momento que eu mais precisava, o Senhor me abandonou? Ele falou, não, meu filho, nesse momento eu te carreguei nos braços. Que Jesus nos abençoe. Então, né, depois dessa explicação, né, para nós, o nosso entendimento aqui, as nossas adversidades, né, que são muitas por vezes, né, mas que a gente consegue superar. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, né, referente ao tema. Eu gostaria de citar um filme que é baseado em fatos reais, que é o Julgamento de Nuremberg, que é daí que sai a ONU, né? Que é o Conselho dos Países das Nações Unidas. E aí tem uma frase que Mahatma Gandhi estava não no julgamento, mas ele estava pós-julgamento, na formação. Ele fala, se cada ser humano se alimentasse com o necessário, vestisse o necessário, falasse o necessário, compreendesse o próximo necessário, que todos os alimentos, todas as vestimentas, todas as situações do mundo não ia ter pessoas passando fome, pessoas passando frio, pessoas com carência de carinho, de afeto, de amizade, porque teriam todas elas o necessário. Que foi o que você falou, me emocionou um pouco. Mohandas Gandhi, que é o Mahatma Gandhi. Ah, sim, quem é esse? Estamos a caminho, né? Estamos a caminho de... Né? Nós estamos aqui para isso, né? Não estamos de férias, né? O planeta é lindo, a Terra é maravilhosa. A gente conhece lugares assim... Lourenço Rendesi Júnior. Ah, o Lourenço. Oh, Lourenço, nosso querido Lourenço. Lourenço Rendesi Júnior, São Luís do Maranhão. Leda, boa noite. Abraço a todos os presentes. Quando nos defrontamos com os problemas mais graves cheguei à conclusão... quando me defrontei com problemas mais graves do que o nosso, cheguei à conclusão que nunca falamos a verdade. Pode parecer estranho, fazemos uma interpretação somente da nossa realidade. E temos a capacidade de criar histórias para os nossos problemas, piorando-os ou melhorando-os com o nosso modo de pensar. Pergunta: será melhor concordar com o Salmo 34, que diz que o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor é o nosso guia e, por certo, nos livrará de todas
as dificuldades. Lourenço, São Luís do Maranhão. Nossa, Lourenço, você manda um abraço. Obrigada. E nós te retribuímos, né? Todos nós aqui retribuímos vários abraços para você e para... Como é que ela chama? Não. A Leia, né? Leda sou eu, a Leia, né? Para o Lourenço e para a Leia. A gente manda um monte de abraço, de vibração de amor e de saudade para vocês, né? A Leia, né? O Lourenço e a Leia. O Lourenço é o nosso querido companheiro, né? Para aqueles que estão chegando agora na casa. Agora ele está morando em São Luís. Morando em São Luís do Maranhão. É perfeito o que ele falou, né? Nós olhamos para o nosso, né? Tem até aquele que fala que a gente, às vezes, fica conferindo diariamente se o nosso umbigo continua redondo, né? Olhamos para nós, nos fechamos no nosso casulo. E quando a gente sai, como diz o Lourenço, e você olha e vê coisas maiores que a nossa, né? E às vezes coisas maiores que são lições tão profundas na vida, que a gente olha pessoas e fala, puxa, que força que essa criatura tem. São criaturas que têm pesos muito mais que o nosso, né? E levam muitas vezes com tanta suavidade, com tanta tranquilidade, que nos deixa assim, como se diz? Emocionados, né? Nos deixa emocionados de ver. E nos sentimos até pequenos diante de determinadas pessoas, né? Olhamos, como eu disse no começo, quantas vezes nós olhamos o nosso com a lente de aumento. Tentamos, às vezes, diminuir o do próximo. Falar, o dele não é nada, o meu é grande. Mas quando a gente vê um grande no próximo, a gente se dá conta de que... E normalmente eles têm condição de carregar essa cruz, né? E nos deixa assim, até constrangidos, nos sentimos pequenos diante da grandeza de tantos irmãos que caminham ao nosso lado, né? Na nossa jornada terrena. Muito obrigada, Lourenço, pela sua contribuição. Alguém mais? Gostaria? O seu Américo. Eu queria perguntar se os problemas de hoje em dia são os mesmos do passado. Não é? Porque nós estamos vivendo outra vida. Outro momento, né, seu Américo? Uma vida diferente do que era há 100 anos, digamos. Né? Tínhamos escravos. Hoje temos máquinas para fazer o serviço. Né? Isso se chama, diante da lei de Deus, lei do progresso. Estamos progredindo. Nós modifica o comportamento, os próprios espíritos, nós, espíritos, somos modificados. Nós, humanidade, estamos caminhando desde essas priscas eras, desde lá de trás estamos caminhando. Nós não sabemos se nós já tivemos escravos, se nós já fomos escravos, como é que foi essa época negra da humanidade, que ainda existe nos dias atuais, né? Ainda existe hoje em algumas comunidades, nós sabemos que ainda tem, né? Mas que com a abertura e com o amadurecimento espiritual, nós vamos compreendendo que não é para isso o homem. Houve uma época também que a mulher na sociedade, ela não tinha espaço na sociedade. Ela era obrigada a, digamos assim, a aturar o companheiro escolhido pelos pais. Modificou? Ela não saía de casa na época das castas. Ela não saía para trabalhar. Recebia, quantas vezes a educação, vimos professores de fora. Hoje é muito diferente. Então, tudo que acontece, a própria ciência, tudo evolui na vida, a lei do progresso. Tudo evolui, a ciência. E às vezes, essa evolução vai nos chocando. A gente acha que é o fim, que está acabando, não. As coisas para melhorar, como é que eu faço para escolher? Aqueles que cozinham, sabe? Como é que eu faço para escolher um feijão, por exemplo? Hoje a maioria já vem limpo, mas o que eu faço? Eu dou uma chacoalhada, né? Coloco assim na mesa para separar onde tem pedrinha, tirar de lado. A sociedade, de quando em quando, ela é chacoalhada. Nós somos chacoalhados para quê? Para haver essa nova adaptação. Somos os mesmos espíritos caminhando, só que com conhecimentos, mentalidades diferentes. Nós vamos amadurecendo. E cada encarnação
voltamos mais maduros, com muito mais conhecimento, com vidas diferenciadas. Hoje a gente vê as crianças, elas chegam com essa tecnologia que muitas vezes para nós temos alguma dificuldade, as crianças já chegam já prontas para essa tecnologia, já vem com o tablet, com o celular, mexendo coisas que às vezes a gente adulto não sabe. Tem até uma piadinha que eu recebi no WhatsApp que diz assim, que mundo que é esse, né? Uma criança com tablet e o adulto com livro de colorir. É o que está acontecendo hoje, né? O adulto para se acalmar, né? Para tranquilizar, colorindo, e a criança com a máquina. Mas é o progresso social. Tudo isso vai acontecendo para haver... Nós estamos... Não é que nós vamos adentrar numa sociedade do futuro, nós estamos a caminho. Mas não acontece assim, não é que apaga a luz e acende do outro lado. É um processo. Ela é todo um processo. Nós estamos no meio desse processo. Outros problemas, que são todos eles passíveis de solução, né? É. Obrigada. Nada. Uma boa noite para todos. Então, vamos aproveitando esse momento, né, de esclarecimento, de paz que estamos sentindo, para fazer as nossas vibrações. Vibrando, pedindo. Todos nós podemos fazer essa doação, né? Vamos fazer então uma vibração pelo nosso planeta, para que haja paz, para que haja harmonia, entendimento entre os governantes. Pedimos também uma vibração de muito amor, de acolhimento, por todos que passam pela provação da dor, da incompreensão, para que possamos, nesses momentos, sentir o amor do Pai a nos envolver, dos trabalhadores, do bem, que estão sempre ao lado de cada um. Pedimos também uma vibração de saúde pelos que passam pelos hospitais, os que estão doentes, para que seus males sejam sanados. Pedimos também pelas crianças, pelos jovens, que são o futuro do país, para que mãos abençoadas possam direcioná-los no caminho do bem, da responsabilidade. Também pedimos uma vibração pelos nossos irmãos que estão encarcerados, para que também sejam amparados, fortalecidos. Pedimos também agora uma vibração pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. E agradecemos, Pai, por essa imensa oportunidade de aprendizado desta noite, agradecendo mais uma vez aos dirigentes desta casa que contribuíram para que essa reunião tenha acontecido e que possamos voltar para os nossos lares, para as nossas famílias, na paz e no amor de Jesus. Que assim seja.